Doutor Alexandre, não se fala em outra coisa ultimamente, que não seja o fim da escala 6 por 1. Está sendo votado ali no Congresso, muito provavelmente será aprovada, não sabemos ainda se vai ser aprovado o projeto de 5 por 2 ou até 4 por 3 que foi proposto nas discussões ali, mas enfim, o grande ponto vai ser uma bomba para as empresas. Como que uma empresa pode se preparar para poder acolher essa mudança? Pois é, André, já passou em 2 turnos de votação pela Câmara dos Deputados, está indo para o Senado. Me parece que já tem um acordo já feito com o governo federal para que passe rapidamente pelo Senado e que seja sancionado e que já entre em vigor. Isso traz aspectos importantes, relevantes para a empresa. Vamos pensar num pequeno comércio vamos pensar num varejo, né? Num varejo, a margem é 2, 3%. Vai aumentar o custo, é óbvio, porque vai ter que contratar mais pessoas. Ou no pequeno comércio, que vai ter que decidir, ou contrata mais pessoas, ou fecha um dia. Mas fechar um dia tem despesas fixas que vão continuar, que vai ter que pagar. Aluguel, telefone, internet, tudo isso são custos fixos que tem que pagar. Segurança, monitoramento, TI, são despesas fixas. Então, o fechar um dia, 2, né, não vai resolver. O que eu vejo o FEComércio tem um estudo que vai aumentar em 22% o custo das empresas. E esse custo vai para onde? Vai para o consumidor final. Então, esse trabalhador que vai trabalhar um dia, 2 dias a menos, e tem a redução de 44 para 40 horas semanais. Então, esse trabalhador que vai trabalhar um dia a menos, ele vai ter que pagar mais caro pelos produtos. Porque é óbvio que o produtor, a indústria ou o prestador de serviço que vai absorver um custo maior, vai repassar esse custo para o consumidor final. E o próprio trabalhador vai arcar com essa despesa. Se não passar, vai quebrar. Vai ter muitas empresas quebrando. Então, o que eu vejo como conciliar a necessidade do trabalhador de ter uma qualidade de vida com a família, com essa bomba relógio prestes a explodir que as empresas vão receber. Ora, seria mais simples um projeto de lei que tratasse da desoneração da folha do que um dia, 2 dias, 3 dias a mais de folga. Então, desonera a folha. As empresas têm menos despesas com a folha. Vai, consequentemente, ter um crescimento. Vai haver necessidade de emprego e vai contratar as pessoas. Então, criação de emprego não justifica. E aí fica num impasse que eu ainda não vi ninguém falar. Esses trabalhadores que vão ter um custo maior de vida, porque tudo vai aumentar de preço, isso é inevitável, vai chegar lá para eles. Eles vão ter 2 dias de folgas, ok? Vamos pensar no 5 por 2. O que eles vão fazer? Eles vão para a informalidade. Uhum. Eles vão trabalhar da pizzaria, eles vão trabalhar de Uber, ou seja, eles não vão descansar. O fundamento do projeto não vai fazer sentido, na medida que o poder de compra dos trabalhadores vai ser afetado e eles vão ter que, ao invés de ter um dia de folga, não vai ter nenhum. Porque os 2 dias de folga que ele teria com esse projeto de lei passando, ele vai ter que trabalhar na informalidade. Se for de Uber, se for iFood, ok. Mas e se eles começarem a fazer taxa, ou freelancer, né, como é que fala, para restaurante e pizzaria, ou algum tipo de freelancer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, sabe o que vai acontecer, doutor André? Uhum. Eles vão pedir vínculo empregatício. Então, jogar os trabalhadores para a informalidade, então ele vai ter uma carteira assinada, trabalhando 5 dias e 2 dias ele vai trabalhar porque perdeu o poder de compra. E ele vai, quando
o tomador de serviço, vamos colocar assim, ou empregador, entre aspas, não quiser mais a força de trabalho dele, ele vai ajuizar uma ação falando, olha, eu trabalhava lá, 5 ou 4 dias eu trabalhava registrado, 3 dias eu fazia serviços com habitualidade, com onerosidade, com subordinação. Então tem vínculo empregatício. O que vai acontecer? Mais ações trabalhistas. Abarrotando já a tão abarrotada Justiça do Trabalho. Então é um projeto de lei que deveria ser mais debatido, mais discutido, analisado os fundamentos, os motivos pelos quais esse projeto começou a tramitar, que não faz o menor sentido. E sendo propostas outras medidas, como, por exemplo, como eu falei, a desoneração da folha. É interessante observar que essa medida não tem repercussões somente para os empresários, mas também para os empregados, né? Então não é como se todos os empresários, não, vamos simplesmente absorver todos os custos, né, para que os trabalhadores possam ter um dia mais de folga, né? A sociedade é muito mais dinâmica do que isso e todo o funcionamento contábil, naturalmente o custo vai voltar a ser pago pelo trabalhador, né, de um jeito ou de outro, assim como o aumento de impostos também, tudo isso volta para o trabalhador, mas analisando esse processo, né, porque o primeiro impacto vai ser nas empresas, naturalmente, e claro, vai ter também impacto em demissões, como o senhor bem comentou, na informalidade, também pode ser que as empresas comecem a buscar outras alternativas para redução de custos. Inclusive já tivemos uma conversa sobre isso, né? Como fazer uma redução de custos num tempo de maior crise empresarial, né? Fazer isso, conduzir isso da melhor forma possível. Acredito que mais uma vez, né? Agora temos mais um grande motivo para voltar a conversar sobre isso, porque é de se imaginar que muitas empresas, pelo choque que vai ter, né? Inclusive dependendo do período de transição que vai ser proposto, pode ser um choque ainda maior. Como que uma empresa pode realmente se adequar a essa situação, tendo em vista que, né, acho que não vai ter muito o que fazer daqui para frente? Primeiro, uma análise jurídica bem feita. Análise já desse projeto que está indo para o Senado, claro. Como que as empresas podem se programar, enfim, na questão trabalhista especificamente. Mas eu acho que vai ser uma tendência de automação, né? Vai ter muita perda de emprego, muita perda de vaga de emprego. Porque a empresa vai preferir fazer o que for possível automatizado, sem a força de trabalho humano, para não onerar a sua operação, né? Então, mais despesa, vai chegar no momento que a empresa vai dizer, opa, para que eu vou contratar funcionário? Eu deixo tudo automatizado. Já tem em alguns mercados, mercado exclusivamente para que você possa pagar a sua conta ali, fácil, autoatendimento. Uhum. Ou seja, já muita gente perdeu. Eu fui no cinema com os meus filhos outro dia, não tem mais atendente, é tudo autoatendimento. Então, um projeto de lei como esse também não tem a previsão e o cuidado de fazer uma análise muito mais acurada de quantos empregos serão perdidos. Eles querem criar vaga de emprego quando na verdade vão criar desempregos. Eles vão fechar cada vez mais o mercado de trabalho. Então, ou vai haver demissões em massa, ou esses custos serão repassados para o consumidor final. E vai ser um problema muito sério, mais uma vez, que toda a sociedade brasileira vai ter que enfrentar por conta de um projeto mal pensado, por conta de um projeto mal discutido, aprovado de forma assodada, rápida, sem debate, sem discussão, sem a mínima possibilidade de um contraponto. E aqui eu falo apenas então somente na questão jurídico-econômica. É só isso. A gente não, como eu falei, não descuida da necessidade de descanso, mas se a gente for analisar de forma mais aprofundada, não vai ter descanso para o trabalhador. Eles vão trabalhar. Eu já conheço pessoas que trabalham 7 dias por semana, registrado e depois pega o Uber. Então, com o aumento do custo de vida, vai ter que trabalhar mais.
É interessante o senhor mencionar também essas alternativas de autoatendimento, porque esse projeto ele vai ser aprovado no mesmo período em que estamos intensificando também as discussões sobre inteligência artificial, que está cada vez mais presente, cada vez tomando mais espaço, cada vez tomando mais empregos e, naturalmente, à medida que você eleva os custos de contratação e a inteligência artificial fazendo o mesmo caminho, só que para baixo, né, ficando cada vez mais eficiente, cada vez mais barata, considerando o tanto de coisas que ela pode fazer, realmente parece um contraste, né, entre as duas coisas, né? Então, acho que o impacto da inteligência artificial também pode, em muitas áreas, também acabar talvez piorando um pouco mais desse lado da moeda, né? Falamos do lado da moeda das empresas, que, querendo ou não, vão ter que acabar se ajustando, mas também vai ter um custo para o outro lado da moeda, que é para o próprio empregador. Claro, para o empregado. Há empresários que já, quando o time dele, o gerente, o supervisor, o diretor, sei lá, chega para ele e pede contratação, ele fala assim, eu só contrato depois que vocês me provarem que a inteligência artificial não pode fazer esse trabalho. Já está sendo utilizada como uma forma de alternativa ao trabalho convencional. A inteligência artificial não vai entrar com ação trabalhista, não é? Então, há necessidade de que os nossos parlamentares eles possam pensar melhor antes de propor um projeto de lei que vai trazer um impacto imediato para as empresas, mas imediato lá na frente para toda a sociedade. Vai aumentar o custo de vida para mim, para você e para o assalariado. E pensando lá no assalariado, é que esse projeto de lei não poderia ser aprovado. Pensando lá na cadeia produtiva toda, no consumidor final, ali no assalariado, é que seria muito mais interessante um projeto de lei de desoneração de folha. Ah, mas a desoneração de folha beneficia a empresa. De forma imediata, a empresa, mas de forma imediata, lá na frente, todos. Criando mais vaga de emprego. Só tem benefício na desoneração da folha. E também um projeto de lei com relação ao FGTS também, que deveria ser mais flexível para que o trabalhador pudesse usufruir do dinheiro que é dele. Então, assim, infelizmente a tendência é que passe e nós aqui do escritório já vamos pensar em alternativas jurídicas e de gestão para que os nossos clientes sejam preparados para essas mudanças. Sim. E só complementando, né, já que esse mês está sendo uma bomba, também entrou em vigor a nova NR1 nesse mesmo mês. Então, né, são duas bombas, por assim dizer, que caiu no colo dos empresários. Mas, claro, a empresa vai ter que se adaptar, vai ter que saber como passar por isso. E já temos, né, inclusive, uma conversa sobre isso, a última conversa que nós tivemos sobre a NR1. Então fica também o convite para quem estiver assistindo, para que também não somente se prepare para essa aprovação, mas também para a nova NR1, que ela não fique, como por assim dizer, né, escondida atrás dessas discussões, porque também é uma questão importante para as empresas se atualizarem. E daqui a pouco começam as fiscalizações, e aí começam as autuações, e aí começa a pegar para as empresas. Então, empresários que nos assistem, tomem as suas precauções. Prevenção sempre. Jurídico atento, RH atento, gestores muito bem capacitados e treinados. E avante. O Brasil é isso. É um desafio atrás do outro. Quem quer empreender tem que aprender a sofrer e a superar esses obstáculos. E deixando também para quem nos assiste, se quiser deixar comentários, né, doutor André, de assuntos que a gente possa abordar, coloque aí que a gente vai abordando. Perfeito.